E já puxando esse gancho, como que você diferencia uma pessoa de qualidade para te ensinar? Você é uma pessoa que ensina muitas pessoas de diversas formas. Então, no seu nicho, com certeza absoluta, tem muito charlatão. Eu conheço charlatões do seu nicho. Sim. E como que você diria para o público dividir essa parte? Porque às vezes a gente vê tipo aqueles negócios de arraste pra cima e fique milionário. Isso não existe. Isso não existe. Só que muita gente vende isso. Por quê? Porque dá dinheiro pra eles que estão vendendo. Total. E como que você faz essa diferenciação? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Exatamente. E eu não adquiro de quem não tem uma história. Uma boa história, por sinal, ainda por cima. Todo mundo tem uma história. Então é simples. Conheça a história. Gente que aparece e desponta, a mesma velocidade ela diminui. Com certeza. Então, no meu caso, eu escuto pouquíssimas pessoas. Eu leio muito livro, mas eu leio autores. Então, eu tenho, se você olhar no meu Instagram, você vai ver um monte de livro atrás, mas a maioria são de caras assim que a história respalda, cara. Ele tá falando uma coisa que ele vive, né? Então, tem que tomar cuidado? Tem. Em todas as áreas. Porém, a história fala, né? A história não é o que um tá falando. A história é o que a pessoa viveu no passado, as pessoas que ela anda, o que... Tipo, é muito fácil eu pegar, poxa, acabei de te conhecer. Quem é você? Ah, eu vi umas 3 notícias ruins suas e já formei uma opinião. Isso não é saber da história. Sim. A história é muito maior. Então, eu uso isso. É excelente, na verdade, né? O que todo mundo deveria fazer. E quem não expõe a história? Ah, mas é difícil, sabe? Já ouviu falar aquela história de que notícia ruim corre rápido? Com certeza. O cara pode não expor, mas alguém denunciou. Sempre, né? Alguém vai falar assim, cara... Por isso que eu tô te falando, nem todo mundo te ama, nem todo mundo me ama. Então sempre vai ter um falando, puxa, eu não gosto dele e tal. Mas eu estou 17 anos, por isso que eu sou cidadão aqui de Curitiba. Eu não sou um aventureiro, né? Estou há 17 anos, abri uma igreja com o nome de sorveteria. Tipo, Bola de Neve. Quem que vai dar moral para um moleque que chega aqui e na época ainda andando de skate, ainda fazendo grafite, isso não vai dar em nada. E eu falava pro pessoal, gente, me dá 10 anos. O pastor falou no último culto ali na bola, tava lá, né? O pastor falou isso aí. Eu falei assim, mas eu falava isso lá 17 anos atrás. Eu falava assim, cara, me dá 10 anos. Olha a minha cabeça, eu já falava assim, eu não quero que você me julgue daqui 1 ano, me dá 10. Se daqui 10 anos eu não estiver na cidade, eu fui um charlatão, eu quase um aventureiro. Mas se eu tiver, vai ser diferente. Bom, esse mês eu tô fazendo 17. Então... Quase dobrando já. Pois é uma história. Então não tem como esconder isso. Você lida com pessoas, né? E a internet, qualquer coisinha que você coloque ali, você já descobre um pouquinho da história da pessoa, né? Com certeza. Posso? À vontade. Eu achei que você ia continuar. Como que surgiu a ideia de criar uma igreja? Ainda mais, assim... Com esse nome, né? E não só o nome, mas pela pessoa que você é. Não teve muito preconceito? Eu não estou te julgando, tá? Mas eu entendo que quando você quis fazer isso, com certeza teve preconceito. Mas a realidade, sabe, Ju, é muito legal isso, porque Deus me criou para ser um cara que aguentasse pancada. Excelente. Então vamos lá, deixa eu te explicar. Com 13 anos de idade, eu tenho 47, então faz a conta. Com 13 anos eu comecei a andar de skate. Hoje skate é esporte olímpico. Hoje a galera tá... A Raíssa ganhou medalha de ouro, né? Prata. De prata. A Raíssa e todo mundo e tal. Lindo e maravilhoso. Na minha época, eu era vagabundo. O pessoal me julgava. Com certeza. Vagabundo, maloqueiro e maconheiro. Eu nunca usei drogas, sempre trabalhei, sempre estudei. Com 16 anos eu me converto. Tenho uma experiência com Deus muito forte e que mudou o rumo da minha vida. E aí, isso aí não vai dar em nada, fogo de palha tal. Passa um tempo, eu começo a trabalhar com grafites. E no skate eu queria ser profissional. Você não vai ser profissional nunca. Poxa, me profissionalizei, corri campeonato fora do Brasil, foi bem legal. Mas aí comecei a fazer grafites. Isso é coisa de vagabundo. Sustentei minha família 14 anos com grafite. E aí me convidaram para entrar na Bola de Neve. E a mesma coisa, cara, isso aí não vai dar em nada, vai derreter, tipo. E foi muito legal, porque dentro de mim eu já tinha esse suporte para aguentar pancada. Mas como é que foi a história? A história foi o seguinte, desde que eu comecei a andar de skate, com 13, com 16, eu entendi que eu podia ajudar pessoas a terem uma experiência com Deus contando a minha história. Mudar assim o rumo da vida, mas usando o esporte. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer várias apresentações
e como profissional sabia andar de skate bem. Então eu fazia a apresentação e aí no final eu pegava o microfone e contava um pouco da minha história. Nessa, uma menina lá em Ponta Grossa falou assim, cara, se essa história é real, eu vou casar com ele. Casou mesmo, né? Sério? Minha esposa. Que legal. E aí a gente casou e eu continuei fazendo. E ajudando um monte de menino, porque eu não só fazia apresentação. Aí eu ficava meio conhecidinho ali na cidade, eu chamava os moleques e falava assim, cara, os piá, né? Chamava os piás e falava assim, cara, eu vou ensinar vocês a andar de skate. E eu ensinava os caras a fazer a manobra e tal. Então eu virava assim meio que o padrinho deles. Isso caiu no ouvido de um amigo. O cara que me falou de Deus quando eu tinha 16 anos, estava no início da Bola de Neve em São Paulo. A Bola de Neve não começou aqui, começou lá. E contou a minha história para ele. Ele falou, pô, eu quero conhecer esse cara. Foi quando ele me conheceu e falou assim, você não quer sair de Ponta Grossa e ir lá para Floripa, abrir essa igreja? Aí lá vou eu para Floripa. Então assim, já tinha as costas largas de tomar pancada e não me importava. Só que qual que foi a questão mais legal? É que a gente via as pessoas mudando de vida. Tipo, o cara que tava... A gente não é uma igreja focada para quem usa droga. Sim. É uma igreja focada para quem... Assim, nós temos uma... Eu sou um cara novo. Sim. Então, assim, a gente tem uma linguagem diferenciada para essa galera mais nova. Mas vai muita gente com experiências, assim, pesadas de vida. E o cara começava a mudar. Muda um, muda dois. Aí o pai começa a ver, caramba, meu filho mudou, onde você está indo? Daí o pai vai e, de repente, vira essa avalanche que virou hoje. Sim. Então, contra fatos não há argumentos. Aquilo que as pessoas falavam no início, que não tinha uma história para falar, eu segurei de boa, porque eu já tinha aprendido a segurar essas críticas. Porém, a história veio falando. Então, hoje, o pai, os avós, tanto é que a gente teve que fazer, a gente parou por causa da pandemia, um culto para os avós, com um som mais baixo, 1 horinha só de culto, porque os avós falaram, meu filho, meu neto mudou e eu quero ir para essa igreja. Só que é muito alto o som, tá bom. Vamos abaixar um pouquinho. Aí nós mudamos. Mas foi toda essa história. Deus nunca chamou alguém para fazer algo sem preparar ele antes, né? Com certeza. E no meu caso ele usou o skate, ele usou o grafite para preparar o coração para críticas. Mas a crítica é muito legal quando você sabe absorver. Puxa, isso aqui tem razão. Agora, poxa, isso que tá falando? Aí você olha, quem é que tá te criticando? O cara nem me conhece, então valeu, fala com a minha mão e deixa eu continuar.